Toda a nossa vida é buscando em Cristo Jesus. Analisa comigo como Ele é maravilhoso e glorioso. Entenda a sua vida. A sua vida, você diz assim que a sua vida tá ruim. Mas olha para uma pessoa como eu que sou PCD. Como é que é a vida de um PCD? Como é a vida de um deficiente? Como é a vida de uma pessoa que não consegue mais fazer as coisas direito como eu? Mas eu tenho uma coisa comigo. Um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus de felicidade, de amor e de alegria. Aí eu me pergunto, o que faz eu me entristecer ou eu ser feliz? Eu aprendi com a vida a nunca me questionar, a nunca questionar Deus, a nunca questionar Jesus, a nunca questionar por que eu virei PCD, por que eu não posso mais jogar bola, por que eu não posso mais lavar um banheiro, por que eu não consigo mais fazer as coisas que a vida me ensina, por que eu não posso mais buscar aquilo que eu gostava, de correr, de bater uma bola, de fazer aquilo para ajudar a minha esposa. Por que eu tenho que questionar Deus? Ou eu tenho que dizer para Deus que Ele é o culpado? Não, Deus ele não pode ser o culpado do meu sofrimento. Deus ele não pode ser o culpado daquilo que eu errei, que eu bebi, que eu fiz as coisas erradas, as coisas que não agradou e que não agradou Cristo. Então Cristo ele não tem culpa de nada, dos meus erros, dos meus fracassos, dos meus desejos, da bebida alcoólica, dos falsos amigos, das falsas amizades e tantas pessoas que eu já ajudei. Então por que eu tenho que questionar Deus? Não posso questioná-lo. Porque se eu hoje eu tô nessa situação, andando de muleta, andando de cadeira de rodas, fazendo o que eu estou fazendo, por que questionar a Deus? Por que questionar o Espírito Santo? Por que questionar a glória do Senhor? Por que questionar Ele? Porque eu não posso me questionar pelo meu pecado, pelo meu desejo, pela minha falha, pelos meus erros, pelo meu fracasso, pelas coisas que eu errei e que errei bastante. Porque eu não posso questionar a mim mesmo. Porque toda vez o ser humano tem que dizer que a culpa, às vezes, é da mãe, às vezes é do pai, às vezes é do avô, às vezes é do trabalho, às vezes é do irmão. Por quê? O ser humano, às vezes, não questiona ele mesmo. Porque, às vezes, o ser humano não questiona a vida dele, porque ele errou, porque ele pecou, porque ele errou, porque ele continua errando, porque ele continua no desejo, porque ele continua no fracasso dele, porque ele continua questionando o erro dele mesmo. Porque o ser humano continua questionando o seu fracasso, o seu erro. Porque o ser humano não admite que o fracasso é dele mesmo, tanto o homem e tanto a mulher. Por quê? Porque questiona Deus, porque questiona Jesus, porque diz que Deus não existe, porque diz que Jesus não existe. Porque questiona aquilo que não é verdade. Eu quero que você reflita antes de você questionar Deus. Questione você mesmo. Se você acha que você é tão perfeitinho da vida, então questione o seu pecado, o seu desejo, a sua inveja, o seu fracasso da vida. Questione a si mesmo. Essa é a minha pergunta. Você tem como se questionar? Essa é a minha pergunta. Tanto para o homem e tanto para a mulher. Questione a si mesmo.
Não questione a Deus, questione a si mesmo. Procure na Bíblia, essa é a verdade.